Estamos de volta com As Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas. Clima de festa, de alegria. Emily Rebouças, tudo bem? Mulher, eu ainda tô meio zuretinha aqui, ó. Cenário novo. Eu em outra cadeira, para quem tá vendo no YouTube, eu não estou no meu lugar cativo, porque hoje o nosso convidado é especialíssimo e ele tem a cadeira cativa dele aqui no estúdio da Pro. Aí eu me mudei aqui e estamos aqui de cenário novo, né? Eu tô meio nervosa, tô meio ainda me situando. Pois é, como se tivesse tudo novo, né? Fase nova, temos fotos nossas agora nas estantes, temos livros. O Padre Cícero continua, arranjos novos. O Padre Cícero, teve protesto da Inês Aparecida, mas ele continua lá. Menina, o cenário novo não teve protesto, do Juazeiro vai me matar. Não teve protesto, deixa eu explicar bem direitinho. Tinha 2 Padres Cícero. Pra que essa overdose de Padre Cícero? Um Padre Cícero em cima dessa mesa, que no episódio passado ele começou a se tremer, eu fiquei morrendo de medo. Aí eu tiro um Padre Cícero e põe na estante. Tá ali ele, o bichinho. Tá ali, meu padrinho. Tá entendendo? E ali ele fica intacto, né? Sem se mexer. Aí, cenário novo. Olha que coisa linda, a mesa, nossas fotos e tudo. As sugestões para mudar o cenário, arranjo novo, tá vendo? Foi de Carísia Rocha, ela é designer. E quem quiser segui-la, ela tem Instagram, é @CarísiaRocha Design. Deixa eu botar meus óculos. É Carísia Rocha, design. Carísia com C, não é com K. Obrigada, viu, Carísia? Bom gosto é tudo, né? Foi ótimo. A gente ainda pode até mudar mais algumas coisas aos poucos. Mas olha aí, a sugestão que ela deu, básica, foi essa. Não foi legal? Eu achei linda essa mesa. Pois, para celebrar o novo cenário... Peraí, minha filha, não é assim, não. Ainda tem aqui meu tablet novo. Era uma agenda feita, mas tu vê que os caras aqui esgolepando as páginas. Olha que coisa. Cheia dos garranchos, era em frente e verso, né, Inês? Tu ficava vindo pra lá e pra cá. Olha, coisa bem linda, bonitinha, né? Tá linda. Olha aí, tudo novo. Aí, pra comemorar cenário novo, tablet novo da Inês, tudo novo, temos um convidado maravilhosíssimo. Como a Emily falou, já é habitué aqui da Pro, já circula por aqui, circula por muitos lugares da cidade. Que é Denis Lacerda, esse ator maravilhoso. Nas horas vagas, né? Também de Edith Piaf. Sim, a minha filha. Muito, muito massa você estar aqui com a gente, viu, Ave Maria? Gente, obrigado primeiramente pelo convite às cunhãs, a todos os ouvintes, a galera que tá assistindo. É uma honra estar aqui. Eu falei, gente, eu achei que eu ia ficar só 20 minutos só, tipo assim, aquele bate-papo. Participação especial. Aquela coisa assim, vou fazer 3 perguntas. Eu falei, tá ótimo, já tô preparação psicológica, ok, né? Mas quando chega que eu tenho que ficar nessa inauguração desse cenário novo e tá aqui diante de vocês, que vocês na minha terapia da semana, que quando eu acordo, eu vou lavar a louça ouvindo vocês, eu falo assim, não é normal. Aí tu vai ouvir a gente contigo. Olha aí. Tá vendo que loucura? Denis não é candidato a deputado estadual na próxima eleição. Não, por enquanto, não. Por enquanto, não, nem já cá. pensou? Mulher, Rapaz, olha aí. Uma pessoa já fala assim, mulher vai se candidatar. Eu falei, eu quero a minha saúde mental. Em dias. É mesmo, ô bucho. É bucho, mas vai saber, né? Vai que, né? Mas tá aqui com a gente, porque assim, esse mês de junho não é só o mês das festas juninas, é o mês do orgulho LGBTQIAPN+. Como fala a Inês, né? Alfabeto todinho. Mas que são muitas letras mesmo, são muitas minorias que são incluídas nesse abecedário todo. E o dia 28 é o Dia Internacional do Orgulho LGBT, e a gente decidiu fazer um programa especial sobre esse tema, que é super importante pra gente. E para o nosso público e para todo mundo, na verdade, né? É um dia que tem que esse mês todo mundo tem que parar para pensar e discutir as questões relacionadas a esse tema, porque, infelizmente, os números não são bons no Brasil e muito menos no Ceará. E vamos explorar Denis para falar também de outras cositas más políticas, porque ele vai ficar aqui até o final. Não vai ser um bloco, não. Eu vou debulhar o rosário. Vai debulhar o rosário da política local também. Vai dar para falar. Episódio dividido. Vai dar para falar de PL, vai dar para falar de União Brasil, vai dar para falar do Cramunhão, vai dar para falar de que coisa. Inês Aparecida, faz a apresentação do nosso convidadíssimo. Nosso querido, meu querido Denis Lacerda, com mais de 20 anos de carreira. Ele começou bebê, engatinhando. Com mais de 20 anos de carreira, Denis Lacerda é ator e humorista, muito conhecido na cena artística por sua drag queen, Edith Piaf. No teatro, teve 2 grandes mestres, Silvério Pereira, que a gente também ama,
com o coletivo artístico As Travestidas, e Carri Costa, também meu beijo, adoro Carri, com a Companhia Cearense de Molecagem. Participou de sucessos de público como Cabaré das Travestidas, Engenharia Erótica, Quem Tem Medo de Travesti, Tita e Nick, Cacos de Família, entre outros. Em 2007, recebeu o prêmio Balaio como ator revelação pelo espetáculo Miss Cangati. Não aguento nesse nome. 7 anos depois, venceu o prêmio Multishow de Humor como o melhor humorista do Brasil, em 2014. Pra quem não sabe fazer conta, 2007, né? No cinema, atuou em Cine Hollywood, Shaolin do Sertão, Guiana Francesa, Bate Coração, que é um dos mais recentes, né? As Aparências Enganam e O Melhor Amigo. Na TV, fez Cine Hollywood, na Globo, e Treme Treme e Faz Teu Nome no canal fechado Multishow. Atualmente faz 2 espetáculos. O solo de comédia Intacta, que eu e a Evelyn assistimos, da Camila. Eu tô até com a camisa aqui, ó. Eu farda, amo essa camisa. Menina, a gente ria que ficou com falta de ar. Foi maravilhoso. Dirigido por Moisés Loureiro, outro nosso xodó, de coração xodó. E o humorístico Assistiu Porque Quis, ao lado de Max Peterson, Mila Costa e Morgana Camila. Que é gravado aqui na Pro, né? É gravado aqui. Por isso que ele tem aqui a cadeira. Eu tô aqui toda perdida, tontinha, sem saber o que é que eu faço. Porque ele é muito alto. Se ele ficasse aí, ia tapar nossa cenário belíssimo. Ia tapar nossa beleza. Deixa ele que é grandão mesmo aí. Gente, que honra, viu? Pois então, vamos logo para a primeira pergunta. Eita, querida! Olha, eu me sinto honrado, porque eu acho uma responsabilidade estar diante de vocês, mesmo que leve esse humor, né, dessa coisa de falar sobre política, mas eu acho que é muito importante a gente falar isso sobre leveza, mas também nos fazer questionar, né? Eu sou a pessoa que prega a palavra. Eu levo a palavra das outro dia foi palestrante também, né? Fiz o Tex. Pois é, exatamente. Foi muito legal, gente, né? eu não acredito. Olha, eu fiquei desesperada que eu ensaiei, porque só 15 minutos, né, o Tex. Mas eu terminei chorando. Ah, meu Deus! Tô acostumado nos palcos, mas não, mas é diferente, né? Tem no papel outra coisa, né? É outra coisa. Você é diferente. Manda, Inês. A gente está, como a Camila falou no começo, no mês do orgulho LGBTQIAPN+, né? São muitos avanços, mas reações conservadoras parecem piores. Tem umas reações conservadoras que eu não entendo. Meu Deus, como é que a pessoa, um ser humano, diz uma coisa dessa? Até que tem assim, as coisas visíveis, por exemplo, teve agora a reitoria iluminou, toda a reitoria com cores do arco-íris e tal, o prédio da reitoria. E teve até reações, né? Também gente que reclamou. E na prática, o quanto ainda precisamos avançar nesse setor, o Denis? O que é que tu acha? Olha, eu acho que a gente tem tido avanços positivos, mas também a gente tem tido avanços no sentido de se entender em gerações, né? Tipo assim, eu venho de uma geração que ainda é o resquício da época do boom da AIDS, que eu sou de 86, então eu ainda era criança, ainda ouvia muito. Aí eu vinha de uma geração que a minha mãe falava, olha, cuidado, aí você pode pegar AIDS. Então hoje já é uma geração que já está com a cabeça... Já é outra coisa. Então a gente tem que... são avanços positivos, mas são gerações que tem que estar bem preparadas para que pautas vão dialogar, né? Assim, porque às vezes não é só a briga, o barulho, porque às vezes, querendo ou não, essa outra galera da extrema-direita, ela está totalmente bem preparada para poder lhe atacar a qualquer momento, para poder barrar qualquer conquista que a gente tem. A gente tem boas conquistas. A gente tem, quando a gente vê, assim, outros países que você vê discriminação, tipo assim, país como a Rússia, que você não pode levantar a bandeira e você vai ser preso. A gente tem, porque ainda vivemos em um país democrático, mas a gente precisa avançar muito, né? A gente precisa entender que nossas lutas precisam sair das bolhas. Porque, infelizmente, é a mesma coisa de como artista LGBT, né? O nosso público... Não, mas nosso público é só aquela bolha. Eu quero que outras pessoas conheçam o meu trabalho. Então, esse diálogo tem que estar mais acessível para a senhorinha de idade, que às vezes não compreende muito. Algumas pautas precisam estar mais acessíveis. Por exemplo, a minha mãe é mais cabeça aberta, né? Então, a minha mãe, hoje em dia, ela estava no Encontro de Mães pela Diversidade, ela busca entender, mas a minha mãe é uma pessoa totalmente a par de várias outras mães que não compreendem muito. Então, existem pautas que precisam continuar. A gente precisa conquistar mais coisas, mas a gente também precisa ter muita garra, assim, porque quando a gente observa muitas coisas que acontecem, principalmente na eleição passada,
que a gente poderia ver tudo desmoronar e tudo por água abaixo. Às vezes, como pessoa, às vezes a gente cansa. Como ser humano, às vezes eu canso. Eu fico, gente, será que vale a pena? Será? Mas vale, assim, porque é pela minha dignidade, é pelo meu sonho, assim. Então, muita coisa precisa ser avançada, muita coisa precisa sair da bolha, sabe? Eu vejo as coordenadorias, sabe? Tanto do governo como da prefeitura, fazer várias ações super importantes, mas às vezes ficam só determinadas naquele espaço e não chega para outras pessoas. Os shows que vocês fazem, tipo assim, vocês dialogam muito às vezes com plateia e tudo. Tem gente de direita? Alguém se manifesta como sendo de direita? Porque ou já vai sabendo e, sei lá. Né, que você sente ali que está incomodado. Interessante como tem. É mesmo, é? Tem. Tipo assim, como eu tô agora numa outra fase, eu digo que a minha vida são feitas de pessoas que me deram chaves, né? O Carri foi uma pessoa que me abriu oportunidade, o Silvério. Então, eu já estava no Coletivo As Travestis, que era um teatro mais político. E eu continuei com esse trabalho sem nunca deixar de falar o que eu falo, de militar as coisas que eu acredito enquanto política, né? Sou uma pessoa de esquerda, então nunca me calei. Mas quando eu parti para os meninos que são do podcast, que são uma outra comunidade, que são pessoas que são influencer, que são pessoas que atingiram um outro público, que a gente sai daquela bolha, existem pessoas que sim. Então, tipo assim, quando eu me manifestava de alguma forma e esse público me seguia, alguns deixava de me seguir, outros falavam, ai, mãezinha, é isso, eu tô com você, eu não imaginava que você seria de esquerda, não sei o quê. Mas existe, assim, até no movimento LGBT. Existem pessoas que já aconteceu de artistas, amigas minhas, de fazer show e fazer as suas falas políticas, e pessoas que estavam na plateia de direita achar ruim. E eu já falei também várias vezes, apresentando em boate, sobre o que a gente, na época da eleição do Lula, a gente precisa votar, vamos ter consciência. E pessoas na plateia se incomodarem. Aí eu já tô antiga, aí eu já não tenho mais papo na língua, eu falo, bicho, é o seguinte, acorda, viado, pra tua vida. Né? Legal, então, tipo assim, existe. Me assusta muito. Porque não entra ainda na minha cabeça como é que pessoas que são a minoria, que vivem através dessas pautas políticas, que elas só existem hoje em dia, onde elas podem manifestar seus afetos, realizar seus sonhos, se existem essas pautas, essa militância de esquerda. Porque tudo que aconteceu na comunidade LGBTQIA+, foi pela luta da esquerda, não foi pela direita. Mas é o apagamento da história, e você faz de conta que não existe, né? E desqualifica. E eu sempre acho que é um problema da educação. As pessoas não conseguem ter interpretação de texto, não tem literacia para entender isso, para entender que a coisa que tem hoje não era assim. Teve muita luta antes. E eu acho que, para além disso, né, Denis? Assim, as pessoas não têm só uma identidade, né? Eu não sou só gay, eu não sou só lésbica, eu não sou só trans. Eu sou... tem outras identidades que me permeiam. É um cidadão. Várias camadas. Aí, às vezes, quer se ver mais como empreendedor. Exatamente. E aí, quer se ver como se vê mais como empreendedor, coloca em segundo plano. E pra ele já tá garantido. Não, eu sou uma pessoa gay, sou respeitada, eu sou empreendedora. Eu quero priorizar esse lado. E vivo no meu privilégio de ser uma pessoa gay, branca, que tem as suas oportunidades abertas, os sonhos realizados, assim. Então, é meio que você se entender. Tipo assim, eu ainda me emociono, ou eu fico muito mexido, porque, assim, muitas das meninas, eu tenho algumas amigas que eu falo, amiga, eu não tenho mais o que eu posso te ajudar, eu tô ali. Tem algumas pautas da comunidade que eu não me envolvo, porque realmente não cabe a mim, mas também não cabe a mim silenciá-las, porque são corpos existentes, né? Então, eu não posso querer falar sobre pautas de pessoas não binárias, porque eu não sou uma pessoa não binária, mas é entender aquela pauta e falar, tá, então, gente, estamos aqui. Claro. Assim. A gente também, na comunidade, a gente também tem que entender quem são os nossos vilões. Porque, às vezes, a gente começa a atacar a pessoa que está próxima ao lado porque é mais vulnerável. Até a gente que é de esquerda, ataca alguém que é de esquerda sem questioná-la, sem ter aquele debate, falar, gente, eu sou de esquerda, mas eu quero questioná-la, vamos debater, vamos trabalhar essa nossa democracia. E é muito mais fácil a gente cancelar aquele que está próximo a gente do que cancelar aqueles que estão com muita força, né? Com os grandes poderes, com as grandes empresas. Mas é entender quem são os nossos vilões, assim. Desde a época que eu estava com o Silvério nas Travestidas, gente, quem é o nosso vilão? Quem é que está contra a gente, assim? Então, a gente conquistar. É a mesma coisa de, como artista, de ouvir pessoas que são de direita, é conquistar pessoas
e trazer, ei, mulher, vem pra cá, viado. Porque há conflitos internos entre a comunidade, né? Muitos conflitos entre essas várias letrinhas, né? E é engraçado. Eu sou drag. Acho que tem a coisa do artista, dos seus... Tem artista que tem um carisma, né? De pessoas que têm aquele carisma, assim. Mas tem gente que tem sonhos, assim. Hoje eu sou drag. Será que depois eu vou fazer outra coisa, né? Eu vou ser um artista que vou para outro segmento? Mas eu entendo também o meu privilégio de como LGBT, drag e uma pessoa branca. Porque eu já falei, gente, quantas manas que eu conheço que são drags negras, que são incríveis apresentando o microfone, elas não têm a oportunidade de ser apresentadoras no shopping que eu faço. Não existe, assim. Aí vem outras questões, raciais, de classe. Exatamente. Né? Eu já fiz show para formatura de medicina. Teve época que eu fazia muito formatura de medicina e ficou só medicina direito. Olha. Que eram as aulas da saudade. Teve uma época que eu fui para casa chorando, desesperada. Falei, gente, o que aconteceu? Porque eu fiz o show, brincava. Quando eu pedi uma água, quando a pessoa que foi me servir era uma pessoa negra. Quando eu olhei para todos os alunos que estavam se formando, eram só pessoas brancas. E eu falei, meu Deus do céu. Assim, meio que vira uma chave de em que local eu estou, por que só são essas pessoas, por que aquela... Aí a luta vai além das letrinhas, vai lá pro racismo. Exatamente. É mesmo que o feminismo também. A gente tem que ver o lado do racismo. O racismo é lasca, meu filho, é lasca. Denis, a gente está vivendo um governo de esquerda a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, né? PT aí hegemônico no estado do Ceará. E a gente tem visto, por exemplo, muitas pastas sendo criadas. Você tem no estado do Ceará a Secretaria da Diversidade, você tem pastas de direitos humanos e desenvolvimento social no município, né? Você tem uma agenda política que, pelo menos no discurso, está trazendo essas questões para o centro. Agora, a minha dúvida é, o que é que a comunidade LGBT, e eu estou falando LGBT só para simplificar, porque eu não consigo falar muito rápido as letras todas. Eu também falo, só LGBT e boto mais, porque, gente, eu vou ser cancelada. Mas é porque também eu me perco todinho. Imagine eu que digo LGBT e o alfabeto todinho. Mas a gente já disse as letras pois todas. Tá eu quero saber o que é que vocês sentem de palpável de política pública. Tem alguma política que você diga, isso aqui é exemplar, isso aqui está funcionando, e lacunas percebidas mesmo, porque uma coisa é até a pasta. Eu estava olhando a execução orçamentária da Secretaria da Diversidade do Estado é baixíssima. É baixa. Entre, sei lá, você tem lá 30 e tantas pastas e órgãos que estão lá na descrição da execução de orçamento no portal da transparência do governo do Estado. A Secretaria da Diversidade está em 29º lugar. É uma execução muito baixa e, assim, em termos práticos, de política. Deve ter um orçamento baixo e a execução menor ainda. É baixíssimo. Até anotei aqui, óbvio que saúde é primeiro, depois tem planejamento de gestão, educação. E a diversidade executou em 2025 R$ 989.143. É menos de 1 milhão. Nada. Você não faz nada. Nada. Você paga as viagens, você paga umas besteirinhas assim. Dá para sentir algum avanço em termos de política de uns anos para cá? Olha, eu acho que as secretarias, a galera que está à frente da secretaria, eles são muito guerreiros, assim. Eu acho que estar diante de uma pasta que estou ali, porque querendo ou não é uma resistência daquela ocupação, daquela, né? De ter aquelas secretarias, de estar ali. Eu acho que eles são muito resistentes. Assim. Eu lembro que antigamente... Eu lembro muito na época da Luiziane, que tinha uma força muito forte nas pastas, assim, mesmo que estava naquela bolha, mas estava chegando para outros lugares. Eu nunca esqueço da gente, todo mês, a gente tinha apresentação de artistas LGBTs no Parque da Criança pela Secretaria da Diversidade, na época da gestão da Luiziane. Isso era incrível, porque você via sempre uma preparada, que as coisas acontecendo, que era na Praça do Ferreira, que acontecia na época... Eu tô assim... E pense numa coisa que fura a bolha, né? Que você fura tá no meio bolha. do povo. Porque é na praça. Eu cansei de me apresentar no meio da praça para pessoas que não entendiam, não sabiam quem era. E a gente chegava nessas pessoas. Eu via que eu chegava em todos os postos de saúde antigamente. Na época da gestão da Luiziane, assim, não... só falando bem da gestão, porque... Claro, porque aconteceu. Aconteceu. Mas eu lembro que você chegava numa paróquia, você chegava num posto de saúde, tinha uma cestinha com preservativos lá. Então, esse diálogo chegava das prevenções, da questão da saúde, da luta dessas pessoas. Eu acho que os meninos são muito guerreiros, assim. Mas, infelizmente, esse orçamento é muito baixo. Essa coisa do concreto, assim...
me entristece porque Fortaleza é uma das maiores capitais do estado, do Nordeste. Assim, a quarta do Brasil. A quarta do Brasil. A potência econômica que a gente tem, principalmente para movimentar esses artistas. Porque, assim, se você tem governos de esquerda que dialogam com você, mulher, por que tu não tá batendo na porta do governador? Na porta do prefeito? Fala assim, sim, e aí? Sabe? É fácil também eu estar falando, eu estando aqui. Mas também eu vou exigir. Eu vou pedir. Porque eu preciso que, infelizmente, as paradas às vezes acontecem muito precárias. Sabe? A contratação desses artistas acontece precariamente. Eu quero depois alguém puder me corrigir, mas eu lembro que ano passado no Forable estava sendo lançado um edital, acho que era de 1 milhão, que eu não me recordo, acho que era de ações LGBTs. A gente estava no Forable, aí a secretaria pegou e lançou esse edital. Falei, 1 milhão? 1 milhão não faz nada. Dá pra nada, né? Não dá pra nada. Então, sabe, infelizmente, esse orçamento é baixíssimo. É um orçamento que fica naquelas... para pagar mesmo o custo da van, que eu vi que os meninos têm a van. Eu encontrei a Michelle em Barbalha, eu vi que ela tava na força, a galera fazendo as ações lá. Mas é mais para custear também a van LGBT para poder ter esse diálogo com a comunidade que vai estar lá presente naquele estado, do interior e tal. Mas, assim, é um orçamento muito baixo, não paga os custos dos artistas. Infelizmente, existem artistas que não têm o entendimento de fazer um edital, não sabe o que é uma prestação de conta, sabe? Tem pouquíssimo. Tipo assim, eu tenho a sorte que eu tô com uma peixe de mulher, eu sou um artista LGBT. Eu tenho um amigo meu que é o Fábio Nobre. O Fábio, ele é inteligentíssimo, ele entende ali de edital e faz alguns editais LGBTs, mas tem outras pessoas que não entendem nada. Não é uma coisa fácil, é uma documentação difícil. Exatamente. Complicada, cheia de burocracia, que acaba sendo importante, mas ao mesmo tempo torna mais inacessível. Mas, Denis, tu falou aí muito, assim, verba direcionada para artista, para e tal, mas a gente também quer saber, assim, políticas públicas com relação à saúde ou à educação. Que eu acho que deve ter a lacuna pior. E a mais difícil de enfrentar é a da educação. Porque, a questão do respeito à diversidade era para ser uma pauta tratada dentro das escolas. Sem hipocrisia. E ninguém está falando de nada que não seja respeito. Exatamente. Cidadania, direitos. E isso nunca vai ser enfrentado com a seriedade que merecia, né, cara? Eu te digo, se em escolas privadas que enfrentam esse assunto já é um tema espinhoso, que gera polêmica. Então, você tem que ter muito pulso e muita, assim, uma visão de que aquilo é muito importante. As escolas que fazem isso fazem com convicção. E isso é incrível. Porque muda. Assim, as crianças aprendem. Isso é outra coisa. Imagina na escola pública. Isso tinha que ser enfrentado política, muito mais fortemente. E o contrário acontece muito. Que é gente falando mal, esculhambando. E precisaria ter um diálogo mesmo, assim. Eu não sei como é que funciona, como é que tá na secretaria, mas assim, de como é que isso vai para as escolas públicas. Porque se você conhece, se você observa esses jovens, porque assim, eu tenho uma prima de 13 anos que ela é da rede pública, assim. A minha afilhada se formou na rede pública. É uma garotada que eles estão com a cabeça muito aberta para o diálogo. Eles estão sedentos de informação, sedentos de cultura também LGBT. Quando eu já me apresentei para escolas, eles ficam... Tia. Gente, eu me apresento em shopping. As crianças vêm para ficar comigo. Elas não querem saber de ficar com boneca ali do Homem-Aranha. Então, esse diálogo precisa acontecer, sabe? Infelizmente, tem essa coisa da barreira, da extrema-direita que vai lá porque tem outras cabeças pensantes dentro das escolas. Quando vocês me falam das escolas do Maracanãú, que são escolas quase militarizadas, você fica, como é que isso chega? E vai ter mais. Como é que isso chega? Então, é isso aí. Aí, qual é a cultura dessas escolas militarizadas? É isso que eu tô dizendo. Raspar a cabeça do menino e tem que ser a farda não sei de quê. Não, e tu vê eles marchando dentro da sala. E eu tenho que exigir dos secretários da diversidade, independente se são meus colegas ou não. Se a sua função é aquela, eu vou falar na rede social, eu vou exigir de você. Tem que ser. Porque às vezes você exige e fica, ai, amigo, por que tu tá falando? Tá expondo. Eu tenho que exigir. Você não tá nessa função, você não tá recebendo dinheiro, por que eu tô lhe pagando? Então é isso. Essa é a dificuldade de lidar quando assim, o pessoal da esquerda está no poder. Eles não querem crítica nenhuma. Devia ter esse direcionamento dessa secretaria. Porque às vezes eu penso, Camila, Evelyn, Denis, nossos acompanhantes,
Que é o seguinte, a pessoa cria só para criar, tá entendendo? Tipo assim, é uma coisa decorativa. Tá ali funcionando. Vamos criar uma secretaria LGBT. Vamos criar uma secretaria só para racismo. Vamos criar. Só cria, bota meia dúzia de pessoas ali, sem condição, sem infraestrutura, que a gente sabe, né? Pronto, só para criar. Não é uma coisa efetiva. Eu ainda acho que é isso, tá entendendo? Eu tô falando mal. Não, eu acho que é isso. Cria para fazer só folclore. E você vê a secretaria, tanto do governo quanto da prefeitura, fazendo um trabalho incrível, mas muito na raça, porque eles estão ali. Não infraestrutura. O que dá para fazer na raça. O grande lance desses pastos, eu acho que é a interseção com as outras, né? Já que elas não têm verba para executar políticas próprias, elas têm que ter uma forma de penetrar na saúde, na educação e fazer políticas conjuntas. Exatamente. Através da verba das outras secretarias, porque elas mesmas não têm verba. Elas não se sustentam. Eu só fico aperreada porque é isso. Aí a gente está nesse momento, né? Toda a esquerda aqui, bem legalzinho e tal, e as coisas poderiam estar avançando. Aí depois vem um direitorzão aí que desmonta tudo e começa a implementar políticas que vão atrás, né? Vão pro atraso. E é isso. E a gente perdeu a oportunidade. E a gente está no mês de luta LGBT, né? Todo mês tem uma pauta, mas a luta nunca para. Isso. Aí você vê, São Paulo é aquela coisa, né? Aí São Paulo é a referência e tal. Mas se a gente é a 4ª capital do país, o que tá faltando para Fortaleza fazer uma parada LGBT de pulso? Porque o pessoal adora chegar na internet e falar assim, gente, os Pink Manes, né? Ai, o Pink Money, o cantor de tal tá um Pink Money. Pois eu quero, enquanto artista LGBT, que fomenta a cultura do meu estado, eu quero esse Pink Money para mim, para as minhas outras companheiras. Porque existe uma galera fazendo... Tem uma galera fazendo cinema LGBT incrível, tem uma galera fazendo cinema trans. Verdade. Tem umas meninas aí na luta fazendo uma coisa mais linda. Tem a Laluba, que é uma artista incrível. Tem as meninas fazendo A Noite Mais Triste do Mundo, sabe? Tem a Mumutante, que é uma artista incrível. Sim. Então tem pessoas fazendo. Por que esse dinheiro não tá nessa mão dessas pessoas? Por que esse dinheiro, às vezes, só vai com uma grande quantidade para outros artistas de fora? E aí fica... Temos grandes artistas que poderiam ser porta-voz dessas pautas das secretarias, para que essas pautas da questão da saúde, da educação, poderiam chegar em outras pessoas e sair somente daquela bolha, daquelas pessoas que vão estar só naquela palestra, na Assembleia, lá sabe? No palcozinho da Assembleia ou na Prefeitura. Ai, gente, que lindo, parabéns, vamos bater uma foto aqui para botar no feed. Não, gente, a gente precisa... A mesma coisa, eu falei isso porque o Moisés sempre fala assim, gente, a gente tem milhões de pessoas nessa cidade. A gente tem condição de levar para o teatro. Claro. Por que a gente não chega nessas pessoas? Tá faltando comunicação. Sabe? Muita comunicação. Porque aí se tem mais as pessoas ouvindo... Agora, como você falou, vocês estão conseguindo chegar num público maior. Vocês se uniram muito, né? Quando eu penso assim, como vocês estão unidos, você, Moisés, o Max, a Morgana, estão criando um grupo com uma visibilidade que está se expandindo muito. Então, a voz de vocês vai ganhando um alcance muito maior. E é muito bom, Denis, quando você fala de diálogo, e eu perguntei aquele negócio, como é que é a reação das pessoas que não são de esquerda, né? Essas pessoas têm que ser aliadas, elas têm que se tornar aliadas de alguma forma. Né? Nem que seja apoiando e gastando o dinheiro delas, elas têm que se aliar de alguma forma a esse público. Né? Esse público LGBT e as causas dela. Ai, mas eu só fiquei imaginando, assim, porque teve a parada LGBT em São Paulo no final de semana, né? A gente está gravando na segunda-feira, e lá é gigante, né? Ia ter agora também em Tel Aviv, que está sendo atacada na guerra. Que é uma das maiores do mundo. É a de Tel Aviv, mas vai ter os mísseis. Não, vai ter não. Já suspendeu. E imagina uma gigante aqui, né? Porque aqui é a coitadinha da parada. É sempre aquela parada, tipo assim... eu acho que quem promove ainda até hoje é o GRAB, né? Que é o Grupo de Resistência Asa Branca. Que eles que estão na luta há muito tempo. Muito tempo. Mas, assim, eu acho que é super compreensível quando não pode se perder a característica, a luta do que foi que o GRAB construiu, que é de uma história incrível e lindíssima. Mas também a gente precisa quebrar um pouco disso aí e falar assim, ei, galera... Vamos para outras pessoas, né? Não, e Fortaleza ia ser um destino maravilhoso. As pessoas iam adorar vir para cá, para a Parada Gay. De Fortaleza, na praia, no calor, no sol, coisa maravilhosa. Tal. E fora isso, tendo tudo, se essa parada fosse maior, a gente teria uma grande mobilização
de todas as outras secretarias. Isso. Que aí a gente estaria dialogando com a Secretaria de Educação, a gente estaria dialogando com a Secretaria de Saúde, ações estavam sendo feitas, a de segurança pública. Porque enquanto as pessoas nos acharem como sempre pessoas amadoras, sempre vão nos tratar como pessoas amadoras. Verdade. Sabe? Como quando eu digo amadoras, não é falando que os trabalhos dos meninos são amadores, mas ainda é um trabalho ainda muito pequeno para a grandeza que a nossa cidade é. Né? E a força que eles têm para fazer também. A Parada Gay, como foi? Aí, Camila, essa não, história eu só ia comentar que teve o tema da Parada Gay de São Paulo foi ser LGBT na terceira idade, que é uma coisa muito bonita, né? Também é algo que está se tratando mais agora, né? E é bonito, mas é isso, é poder existir, você envelhece, né? E não, você existe. Eu tenho 38 anos, assim, eu fico... É isso. Tipo assim, com carinha de 37. Mulher, isso aqui é botox. Eu fico só acompanhando os procedimentos. Doutora Maiara, os procedimentos que ele faz, essa bicha. Mas eu tenho 38 e eu ficava, gente, eu não tô namorando, eu não vivenci... Porque, como eu falo, na minha geração era outra geração. Então eu não podia, como essa juventude hoje, de tá na escola, ter o seu namorado na escola, tá paquerando. Eu não tive, toda essa trajetória eu nunca vivenciei, sabe? De poder demonstrar os meus afetos. Então eu fui focando no meu trabalho, assim. E quando eu vejo um tema desse, de perceber que a gente vai envelhecer, que a gente tem direito de amar, independente da idade, que nós não somos pessoas descartáveis, isso também me vê até como artista, porque às vezes eu acho que a gente acha que a gente é artista, a gente tem um prazo de validade, né? Não, tá com 50, tá com 60. Não, gente, por que essa bicha tá fazendo show? Não, a gente não tem prazo de validade, assim. Não. É um tema muito bacana. É muito lindo, eu achei São lindo. temas nacionais, tipo assim, todas as paradas vão abordar esse tema. Não, esse foi São Paulo. Não é Cada parada tem, às vezes, né? às vezes, geralmente, eles pegam a nacional, ou geralmente eles pegam cada tema da necessidade política de cada estado, né? É muito legal. Ô, Denis, eu tenho uns dados aqui. Ai, chega e cansa. Mais do que reações, temos números muito ruins, né? De 2023 para 2024, houve um aumento de 8% no número de mortes violentas do público LGBT. De 8%, 8% é muita de um coisa. ano para outro. Foram registradas 291 mortes violentas em 2024, ano passado. Tá. E o que é uma média, 291 é uma média de uma morte a cada 30 horas, meu povo. Olha aí. É uma coisa assim, não sei não. O Brasil lidera o ranking de países que mais matam pessoas trans entre os que fazem esse tipo de levantamento. Não é todo país que faz o levantamento, não, mas o Brasil, infelizmente, lidera. É a medalha de ouro nesse levantamento. Feito quem registra isso é o Grupo Gay da Bahia, né, o GGB, que é o mais antigo grupo da América Latina. E as mortes de violência por assassinato mesmo, tem outros que é latrocínio, suicídio, muito suicídio, acho que uns 18 no meio desses 291. Imagina o suicídio, porque você não aguenta a pressão, com toda certeza. E 4 mortes que eram causas desconhecidas. Aí eu te pergunto, Denis, como é que tu vê isso, esses números? Tu tem assim, alguma pessoa perto que faz parte dessa estatística? Olha, pra mim, às vezes eu tô naquele... Esses 2 últimos meses eu tenho feito um mood na minha vida e falo assim, mulher, acho que eles vão fazer de crazy. Vou vivendo assim, no automático, para não surtar. É mesmo. Mas, assim, é engraçado... Não é engraçado, mas ultimamente eu tenho saído com alguns amigos e aí a gente sempre fica... Amigo, avisa quando chegar em casa, por favor. Sabe? A gente sempre tem essa preocupação. Tu chegou em casa? Amigo, tu dormiu? Tu manda a localização? Ou às vezes a gente não vai beber, não vai dirigir, vai deixar todo mundo em casa. Isso pra mim me assusta muito no sentido de tipo... Será que eu vou ser o próximo? Ave Maria. Sabe? O meu maior medo hoje em dia... é de perder a minha vida. Porque assim, eu perdi minha vida. Mas a minha maior preocupação enquanto pessoa é eu perder a minha vida e a minha mãe. Sim. Eu não quero fazer com que minha mãe sofra a minha perda por homofobia, sabe? Então é o meu maior medo, assim. Quando eu vejo pessoas próximas, eu nunca tive estatística de pessoas muito próximas a mim, sabe? Mas sempre tem alguém conhecida da conhecida tal, que sofreu por alguma coisa desse tipo, que morreu porque sofreu transfobia. Ou LGBTfobia, assim. Isso me dá um medo porque eu tenho medo de ser o próximo.
sabe? E tu já passou por situações de violência. Tu até já relatou pra gente, né? Que uma vez estava montada e... eu acho que um taxista se recusou a lhe levar, né? Teve uma vez que eu estava montada. Não precisa. A violência, ela não é só física e ela não é só quando ocorre a morte. Imagina a quantidade de casos de violência verbal. Sabe? Eu lembro que eu estava montada e fazendo um show, estava na calçada. Ali na Silva Paula, na hora que eu tô na calçada... Tu tava de Ediane Piaf? De Ediane. Aí quando o homem viu que eu tava... Ele avançou em cima de mim. Eu parei. Eu falei, gente, esse homem ia esbagaçar o carro dele, porque é o tamanho dessa calçada. Aí da outra vez foi quando o Bolsonaro tava se candidatando, né? Quando ele ganhou. Acho que tava uns 2 meses antes da eleição. Eu tava atravessando a rua do Ordôniz ali na Bezerra. Bicho, eu tava atravessando a rua. Passou um cara de moto e falou, Bolsonaro tá vindo, vai acabar com vocês. Olha aí. É isso, né? Legitimar a violência. Eu li uma coisa que eu fiquei horrorizada. Pra tu ver. Entre essas 291 mortes está de uma criança de 5 anos. Mas a criança não era... Ela agrediu uma menina de 14 anos. Olha que história triste. A criança de 5 anos chamou a menina de sapatão. Insultou mesmo. De onde é que uma criança de 5 anos aprendeu isso? Porque ouviu em casa. Exatamente. Né? Reproduz, né? Reproduz ela ouviu em casa, ela não sabe o que é isso. Tá entendendo? Menina, achei isso. Aí foi a moça que foi agredida, realmente partiu para violência e bateu tanto na menina, nessa criança, que houve uma morte. Ou seja, foi uma morte por conta de homofobia. Exatamente. Faz parte dessa violência. E fora outras pessoas que a gente não sabe, assim. Pois é. Teve um amigo meu recente que foi na rede pública de saúde fazer... Ele teve uma relação exposta, né? E falou, eu vou fazer a prevenção. Né? Tem gente também que não sabe dessas coisas, né? Faz a publi, que é de graça. Gente, é de graça. Se você teve uma relação exposta, você pode ir no Hospital São José. O Hospital São José ele é 24 horas. Não só funciona à noite. Você vai lá, se você quiser fazer o tratamento da PEP, da PrEP, fale com o sistema de saúde. É gratuito. Eu faço tratamento. Eu uso a PrEP diária. Então, tipo assim... Eu tô ali porque eu quero, nunca se sabe, né? Assim. Claro, tá prevenindo. Eu não tenho namorado aí. Inclusive, faça a sua própria publi, né? A gente tá fazendo. Tipo assim, infelizmente, até no sistema público de saúde, um amigo meu que tava fazendo, né? Foi lá pra fazer a sua prevenção. Ele sofreu uma violência, porque o médico pegou e falou. Não vou dizer qual foi o hospital, né? Claro. Falei de São José, porque é um que funciona 24 horas, mas tem outros. Mas que ele sofreu a violência que o médico pegou e falou, por que você não namora com menina? Que é isso, gente? Quem é o médico pra falar isso, né? Que é isso? Por que você não namora com menina, você não vai ficar tomando esses remédios? Eu falei, gente, olha a violência que chega, assim. Porque às vezes não sabe se não foi, no caso dele, foi uma relação de risco. Mas se for uma pessoa que sofreu uma outra coisa, se for uma pessoa que sofreu uma violência sexual, aí já tá traumatizado de ouvir uma coisa dessa. Exatamente. E outra coisa, o papel do cara não é esse, sabe? Ele tá ali para onde o paciente tem que estar sendo acolhido, independentemente de qualquer coisa. E aí é irritante, é revoltante. E é isso que vem, o papel de como, assim... É muito fácil também, o pessoal da secretaria vai ouvir e falar assim, a Deidjane tá falando, é muito fácil, né? Porque tá do outro lado. Eu vou pedir porque eu sou a pessoa que decide dessas políticas, né? Mas também é quando você fala, quando tem investimento para secretarias, quando tem um diálogo maior, aí uma situação dessa talvez não ocorreria, porque talvez as secretarias teriam feito uma ação junto com a Secretaria de Saúde. Isso. Treinamento E num caso desse, assim, a gente informação. sempre incentivar também que as pessoas denunciem, façam queixas formais às ouvidorias, às secretarias, porque um caso desse aí, na minha cabeça, só vai punindo. Pune esse fela aí. Porque tem a cabeça de certas pessoas que não vai mudar. Não. Mas assim, bem treinadinho. Se tiver treinado. Quando chega no bolso. E se tiver uma punição, aí pronto. E é interessante. E, gente, todas as ouvidorias da rede pública, tanto da prefeitura quanto do governo, gente, essas coisas funcionam. Ótimo. Vai passar um mês ali, você liga assim, gente, não aconteceu não, sua lista tá aqui, sua lista tal, seu tá aqui, número 22, está aqui na lista tal, está na demanda, a gente vai, tu funciona, gente, mesmo as pessoas... Então, bora denunciar. Porque o que acontece? E uma pessoa falou... Mas se outra pessoa vai também denunciar... Duas denúncias contra a mesma pessoa. Alguma coisa acontecendo. Agora, se for
Só uma pessoa falando, só vai passar uma... batida. Isso. Exatamente. A gente viu um vídeo que tu postou que essa é polêmica também. Pra assistir um show de humor sem processos, sem ofender minorias. Nós vimos o shade totalmente. Eu vi. Sem homofobia. Uma clara referência à condenação ao tal do Léo Lins, que eu, gente, olha, eu me orgulho de nunca ter ouvido falar nesse negócio de Léo Lins antes dessa polêmica. Eu também já me sabia quando ele foi condenado. Graças a Deus, esse homem nunca tinha aparecido pra mim. Graças a Deus. Tô tão feliz. E aí, mesmo críticos ao humor que ele faz, tem quem critique a condenação. E, Denis, eu fiquei passada com a quantidade de gente passando pano. Porque não se pode prender uma pessoa por piada. Piada, meu amor, agora pronto, porque tá em cima de um palco, pode falar tudo. Cometer crimes, estimular o racismo, a homofobia. Mas tem essa argumentação. Tem essa discussão. Tem essa discussão. Mas é uma discussão grande, é uma discussão desonesta. Mas tem essa que discussão. defendeu. O que me assusta desses artistas, assim, é engraçado porque é uma galera do humor que eu conheço, assim, alguns são próximos, outros não são próximos, mas é uma galera do humor, tipo assim, o artista, a maioria é do Sul, né? De prédio, de apartamento. Isso. Artistas de apartamento, né? Que são inteligentes, são criativos e tal, etc. Mas estão naqueles seus privilégios. Não é a gente aqui que é raçuda, não. Sabe? Eu já conheci já conheci o Léo Lins quando eu sabia já de algumas piadas que eram assustadoras. Assim, na época, há muitos anos, sobre que ele fez piada com crianças. Síndrome de Down. Ele fica horrorizada quando eu vi. Quando eu ouvi, eu falei assim, gente, é sério isso? E na época do bolsonarismo, né, que tava se elegendo, era mais forte, assim. Eu não suporto o trabalho dele, tipo assim... Também não é o trabalho do Danilo Gentili, também é um artista que também não me encanta, assim. Também não tenho nada contra a ele, assim. Não é o humor que me apetece, que eu gosto, assim. Então, faça seu trabalho. Do caso do Léo Lins... Eu não sei se talvez seria a coisa da prisão. Porque eu não li os autos, né? Eu não... Assim, eu fui naquele... Tem coisas que acontecem na internet que eu sei do que acontece, mas eu fico tão mal. É a mesma coisa quando você ouve sobre pessoas... Que tu prefere não se aprofundar, eu fico péssimo, que eu fico assim, gente, como é que pode? A revolta, como é que pode? Mas no caso dele, eu não sei se ele deveria ser preso. Ou se ele deveria, enfim, assim... pegar 20, 30 anos de cadeia. Ser caçado. Caçado, não sei o quê. Mas eu acho que sim, ele deve ser punido. A punição, ela é indiscutível. A punição, ela é indiscutível. Porque até que em Fortaleza, os humoristas daqui, tem vários deles que ainda adoram fazer esses tipos de piadinha. Gosta. Não, pois eu li que é um estilo de piada. Tem muito nos Estados Unidos e tal. Tem um pessoal que vai nesse totalmente politicamente incorreto. Aí eles abraçam esse negócio aí. E tem uma galera que faz esse tipo de humor. É bizarro, né? Eles fazem esse tipo de humor achando que é um humor que os Estados Unidos faz. Mas, gente, a realidade americana é uma realidade que, às vezes, aquela piada vai funcionar para aquela realidade. Não para a realidade brasileira. Não para o que a gente, como o povo brasileiro, vive, sabe? Você tem que entender o que... Não é você... Não é a censurar. As legislações são diferentes, os contextos são diferentes. Então, assim, não se pode... porque foi em cima do palco, era piada. Se você cometeu um crime... Em cima de um palco. Você vai ser punido. Não se trata de censura, se trata de responsabilização. Para mim é muito claro. Eu acho que ele não ser preso. Acho que tem que ser... Aqui ou nos Estados Unidos, ou no Irã, ou em Israel, qualquer canto... Piada com pedofilia, eu acho que isso é um crime. Não interessa. E se a pessoa acha legal isso, vá se tratar. Porque não é uma coisa assustador. certa. As pessoas riam. O que mais assusta é quando o que mais me assusta é porque eles lotam o teatro, saem de lá com uma bilheteria de quase 60 mil, a gente desesperada vendendo ingresso e o povo não vai. Então. Porque o povo gosta de fazer, só pode saber da desgraça dos outros. Mas assim, eu acho que ele não deveria ser preso, assim, no caso... Pegar 20, 30 anos assim de cadeia. Foi 8, né? Foi 8? Eu não sei. 8 anos. Foi um período... É um bocado de tempo. Mas ele não passa nem... Vai ficar na graça. Mas eu acho que ele deveria ser punido na questão... Quando vai no bolso, é sempre... Mas eu acho que ele deveria ser punido na questão financeira. Para que todo o dinheiro que da punição dele que ocorresse, esse dinheiro deveria entrar nas instituições que trabalham com pessoas com síndrome de Down, com pessoas LGBTs, com pessoas... com mães atípicas, para que ele como artista deveria estar lá. Olha, você vai passar um período nesse espaço trabalho educativo, né? Para você entender que a dor dessas pessoas vai além do seu sorriso.
sabe? Porque uma coisa é eu fazer piada com a minha desgraça. Eu, Denis, eu gosto de fazer piada com a minha desgraça. Eu gosto de eu estar constrangido, porque eu entendo que a minha dor vai até ali. Então, eu fazendo comigo, eu transformando a minha piada, o meu show sobre as coisas que eu passei, tá tudo bem. Porque eu tô tranquilo com relação a isso. E talvez eu vá comunicar de uma forma mais leve. E dá pra fazer piada sem você atacar os outros. E dá. É isso, esse é um ponto importantíssimo. E acho que deve ter muita gente que deve falar assim, a Deijane quer ser politicamente correta. Gente, eu sou totalmente chata. Você não tem noção, não sou essa santa, não, viu? Eu sou toda errada. Eu faço questão de ser toda errada pra ir aprendendo. Mas é uma errada que é uma pessoa assim, que tá ali e não tá ofendendo, que tá assim, que tá fazendo graça, mesmo com a sua própria desgraça, mas tá fazendo uma graça legal. O horrível é isso, você fazer graça para as pessoas rirem de crimes. Exatamente. Não, é pavoroso, assim, eu não consigo. Me assusta, assim. Aí me assusta porque vai além, né? Você fala assim, gente, até que ponto vale ganhar dinheiro através da dor do outro? Não é? Sempre eu falei, como eu também fui conhecer essa criatura depois que ele foi condenado. Aí eu caí na besteira de ler comentários. Menino, pronto, mulher. é isso. É engraçado que difícil. Uma vez eu deixei de ler meus comentários quando eu ganhei o prêmio da Multishow. Menina, eu fui destruída. Eu nunca mais leio. Fez bem. No 2014 que eu falei, deixa ele morrendo ali. Fez bem. Eu vou te falar, viu? Mental, Ave né? Maria. Saúde mental, amigo. Não vale Vamos a pena, falar não. de um pouquinho de política. Bora. Vamos pro lado que a gente tá mais acostumado. Que é o seguinte, a gente noticiou... Mas a gente só falou aqui em política. Só falando em política. Tudo é política. Mas agora vamos falar da política partidária. Dos caboré, como eu chamo. Pode falar dos caboré. A gente andou falando que o Camilo Santana estava tentando atrair o União Brasil pro lado do governo, União Brasil, novo espaço, nova casinha do Roberto Cláudio, né? Ou pelo menos neutralizar. Aí Capitão Wagner veio a público, reagiu, dizendo que de jeito nenhum o partido dele vai se meter, vai entrar no governo, que vai continuar sendo oposição no nível local, no nacional. Então o Camilinho estava iludido? O que a gente pode pensar dessa situação, Inês Aparecida? Primeiro, eu não gosto de falar, tô só dizendo. A informação chegou. Não, menino, tu viu o cabelo do Camilo? A trunfa, parece um Elvis Presley. Se lembra do Elvis Presley? Tá meio sem corte. Eu não tô falando, não, que eu não gosto de falar dos outros. Eu estou só dizendo que eu vi, né, assim, a trunfa. E agora tem uma mecha branca assim. Chimbinha. Tipo, o William é bom, né? Ele tá chimbinha. O William Bonner, eu sou melhor. Ele mirou no William Bonner e acertou no Chimbinha. Mas tá bem cabeludo. Não, pronto, nunca mais vou tirar a imagem do Chimbinha, assim, comparando com o Porque o Chimbinha é na guitarra, ele é na flauta, né? Ele toca asa branca, né? Menino, mas não, só foi um detalhe. Vamos falar sério? Focando no União Brasil. Mas peraí, tu viu também o Menino dos Cachorros? É outra trunfa. Com Célio estuda, deputado. Eu acho que ele tá harmonizado. Novo, aqui tá ele tem entradas. Gente, não tem ninguém que seja amigo dessas pessoas e fala assim, ei, mulher, para. Não, eu acho que não. Eu acho que só aplaudem. É muito babão. Hugo Motta, esse final de semana, Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, apareceu tomando uísque na garrafa. Fazendo assim, não tem ninguém que chegue e fale, meu filho, não faça isso. Você é cafona. Sendo filmado com uma garrafa de uísque. Ainda bem que eu não vi. Também não vi. Eu penso na azia. Não, mas eu não gosto de falar, não. Eu só fico assim, admirada. Não tem quem chegue e fale, não faça. Não tem. Eu só fico pensando, na dor de cavar aqueles buraquinhos, enfiar os cabelos. Todo mundo a tem anestesia, Inês. Menina, mas deve doer na cabeça. Não, tem anestesia. Não, mas deixa para lá, né? Da minha conta. Eu não falo, não. Eu tô só dizendo. Debulhando rosado. Não. Eu acho assim, não. Tô só dizendo. Filho, mas conte aí da história do União Brasil. Aí o que eu achei engraçado foi assim. O Camilo Santana, cabeludo, ele estava atrás de Moses Rodrigues. Moses Rodrigues, filho do sucata de Playboy, do União Brasil, deputado federal, para poder neutralizar, segundo o de Assis, era para neutralizar a oposição a Elmano com a União Brasil. Aí eu pensei, menina, esse Camilo não é gente que atraiu a União Brasil para dar rasteira em companheiro Roberto Cláudio, né?
que o Roberto Carlos vai para o União Brasil. Mas, segundo o capitão, como a gente disse aqui, disse que era mentira, que a oposição está tão desesperada que está inventando fake news. Disse que o governo está inventando fake news. Ou seja, chamou o governo de Camilo, todo mundo de mentiroso. Aí o Chagas Vieira também já se meteu, tu viu? Mulher, eu não posso olhar o Chagas Vieira, que eu só lembro do Barra Pesada. Toda vida que eu vejo esse eu vejo ele. Não. Só lembro do Barra Pesada. Chaquinha esse bicho. Mas agora ele é uma barra pesada, mas é no governo, minha filha. Não é assim pra barra pesada faz de tudo, polícia, Chagas. não. O Chagas faz tudo. Ele disse que não ia se candidatar, que não ia entrar em partido, mas, bicho, ele vai. Ele está só esperando. Tem até abril. Eu quero ver ele fazendo carreata no Conjunto Ceará. Pode ter certeza. Não, carreata do Conjunto Ceará é ótimo. Faz mesmo. Pois é, aí o Chagas disse que quem mente é o União Brasil, o capitão. Aí ninguém sabe mais quem é. Eu não vou botar a mão no fogo por ninguém. Gente, Assim, para mim, é óbvio que é muito improvável. É improvável que União Brasil migre para o governo. Claro. Óbvio que é improvável. Mas isso quer dizer que o Camilo não vai tentar articular e não já esteja tentando? Vai. Claro que vai. É improvável. É do jogo. Mas o União Brasil, inclusive, nacionalmente, tem uma definição de que vai ficar na oposição, né? Tá sinalizando para isso. Apesar de ser governo... É porque é um balaio. E engrossou o caldo dessa história aí o Elmano, que recentemente também foi dizer, não, nós vamos dialogar, temos diálogo, porque a União Brasil é aquele balaio de gato. Tem os oposicionistas e tem os que topam conversar com o governo. A Fernanda Pessoa, o Moses Rodrigues. A gente mesmo comentou aqui que o Moses não é assim de um universo tão... Claro, né? Tem ali as divergências com o Cid Gomes, não sei o quê. Mas o Moses já foi assessor do Cid. Então, não é um ambiente assim, totalmente apertado. Mas vamos aqui combinar que é improvável, né? Principalmente porque já tem tanto do candidato ao Senado no governo, do lado do governo. Porque o que estão dizendo é que o Camilo estaria ali oferecendo... para o Senado também. Imagina. A Ave teria meu voto. Senador, chapa forte. Mulher, eu no Senado, eu já... Tá, cala a boca. Diabo do chupetinho começa a falar, cala a boca. Flávio Bolsonaro, tu ia enfrentar. Eu bicho jogar logo um saco de cacau show na mão dele. Pega aqui na Tuas Copenhague, Pega aí na Tuas Copenhague. Ia ser maravilhoso. Mas já pensou? Já tem... Porque além do... Menino, eu acho impressionante que é tudo batendo os pezinhos assim no chão. Eu que vou. O Guimarães assim, disse que vai, que não tem quem tire ele do Senado. Já tem até as candidatas que ele está apoiando. Ele disse isso a gente faz mais de um ano. Mais de ano. Mas quem também está com esse discurso intransigente é o Eunício. Diz que não tem perigo, que é prioridade do MDB, é o Senado. Papapá. Aí chegasse mais um para essa confusão aí, o Moses. São só duas Mulher, sabe o que me assusta nisso tudo? É a mesma sensação que a gente tem de desespero na eleição para a prefeitura da outra vez. Em quem você vai votar? Em quem você vai votar? Porque o Evandro foi quase na peinha, porque o PT não se decidia o que ele queria da vida, porque ficava a base da Luiziana se pegando ali, a base do Evandro se pegando ali, aí não sabia o que queria, não queria, a gente fica desesperado porque não sabe quem que vota, porque a direita tá toda organizada. Mas tem outra candidata. Eu queria saber o terapeuta deles. Isolda Sela para o Senado. Oi. Mais um, rapaz, não tem condição, não. Tem que fazer outro Senado. Senado do B. Eu acho que podia ter a terceira casa, né? Não, nesse ponto aí, haja habilidade política para fazer uma montagemzinha bem bonitinha para não sair ninguém arengado. Podendo articular bem para ficar em todas as bases, né? Todos os cantos, mas não, que é tudo num canto só. Eunício já tá se arrupiando. O discurso dele é intransigente, igual do Quem não me der, eu sou da oposição. Que diabo de ideologia é essa? Que nada, tudo projeto pessoal. Você sabe disso. Tudo projeto pessoal. Aí o Wagner lançou essa nota à imprensa, né? Dizendo que não tem nada disso, que a União permanece... Menino, por falar em Wagner... Vocês viram, menino, ele virou influencer. Eu tô incentivando. Vai, tá ganhando pizza pra postar. Menino, suplementos desse fazendo publi. Ele tá fazendo bem maguinho, né? Ele tá bem maguinho, todo ele sarado. Ele que perdeu uns quilinhos aí. Bom Zempique. Aí ele pegou e fazendo publi de suplemento alimentar. Menino, eu quero incentivar essa carreira dele de influencer fitness. Fica pra lá, não adianta mais. Ele emagreceu, tá todo inteiro. Viu que tu postou no nosso grupo, ele todo de bonezinho. Eu acho que ele vai virar, de fato, influencer de corrida.
Dizendo que Fortaleza é a maior capital de pessoal que corre no Brasil. Ano que vem vai ter uma maratona, ele podia fazer toda a trajetória dele para correr a maratona de Fortaleza. Pois sim, pra ele aí, ser fitness. Inês, tu apurou não, porque chegou pra ti, né, chegou pra um bocado de gente a foto de um governista, que é uma pessoa que está no governo, é humano, mas que estava ali ao ladinho, abraçadinho eu chegou pra mim e eu fiquei horrorizada. Pois é. Todos os domingos. Os domingos Domingos Filho e Domingos Neto. E a mulher do Domingos Filho, que é a prefeita do Tauá, né? A dona Patrícia Aguiar, Domingos Filho, Domingos Neto, que é deputado federal. O Domingos Filho é secretário do governo humano, desenvolvimento econômico, se eu não me engano. E com os abraços, as fotos abraçadas com quem? Com Tarcísio Freitas, governador de São Paulo. E possível candidato à presidência contra o Lula. Contra mulher, o Lula. Desse jeito. Aí eu peguei, né? Liguei para a assessora da domingada lá. Aí, alô, tudo bem? Menina, que marmota é essa foto? Aí, não, isso aí... Porque chegou para mim, tá com os 3 dias. Aí disse, não, está com mais de 15 dias que houve esse encontro. E o que é que foram fazer lá em São Paulo com cara de choquito? Porque a cara do choquito, né? o Tarcísio Freitas. O bullying! Bullying. Vale, meu Deus, politicamente incorreto. Pois sim, o que é que foram fazer com aquele cara de areia? Fala, meu Jesus. Vai piorando, que eu amo. Só piora. O que é que foram fazer com aquele homem bolsonarista? Que também tá pra dar... Aí é o que me revolta. Porque e a eles vice do Evandro, quem é? A filha deles. Filha do Domingos, da dona Patrícia, e irmã do Domingos Neto. Aí você fala assim, por que a esquerda não já tá se articulando? Tá ali nas fanfic da cabeça deles, que não sei o quê, que as coisas não chegam. Não, mas aí me disseram o seguinte, não, foi assim uma visita de cortesia, eu queria fazer cortesia com o rei daquele. Né, minha filha, eu também quero, não faço nem questão. Como é que pode? Que o Domingos política não tem visita de cortesia desse jeito. O Domingos é secretário do Elmano. A Gabriela, que eu adoro a Gabriela, vice, gosto mesmo, falando sério. Vice do Evandro, que é aquele homem... Mas aquilo ali, parece que eu tô vendo, é pra provocar, vamos? Pra ver se eles acordam, né? Bora, pra dizer que a gente... Passando recadinho, passando né? recado. Só isso, passando recado. Vou fazer isso com as bichas que estão devendo... Pronto. Aí encontra a inimiga, e faz a foto. Fala assim, bicho, tá fazendo a minha bironca. Evelyn, eu fiz a Evelyn assistir o Cramunhão arrotando no microfone. Graças a Deus tu não mandou eu ver. Porque assim, ele tá mal de saúde. Ele claramente ele tá internado, não? Toda hora ele tá internado. Agora ele teve uma pneumonia e falou que tava vomitando sei lá quantas vezes, assim, essa coisa. Mas é impressionante que esse homem, mesmo estando inelegível, mesmo na situação toda, teve um Datafolha que mostrou que 35% das pessoas no Brasil dizem que se identificam como bolsonaristas. Mas que é o mesmo número, o número igual ao número de petistas. Mas te surpreende isso? É a base não era dele, esse número, era menos. Dele. As pessoas até votavam nele, mas elas não se identificavam como bolsonaristas. Agora elas estão se identificando como bolsonaristas. Mas talvez essa pergunta seja nova, né? Seja porque nova. Você é bolsonarista? A pesquisa veio acompanhando, mostrou um crescimento dessa resposta. Com essa pergunta? Isso, com essa pergunta, certo? E esse foi o lance, assim, porque ele vai continuar sendo muito influente mesmo, só se ele morrer, né? Mas eu vivo rezando pra ele não morrer, porque se ele morrer vai ser pior. Vai influenciar mais. Não é pra morrer, rapidinho, tudo quanto foi santo. Tipo Porque assim, se ele morre, ele elege um filho, elege a Micheque, tu tá entendendo? Esse defunto vai rodar o Brasil todo, vai ser uma maravilha. Mulher, eu lembro antes dele se candidatar a presidente. Não quero que ele morra, não. Uma vez eu fui viajar. Vou pro Canindé. Uma vez eu fui viajar quando tava no avião, não era ele? Mentira. Com a Micheque. Aí, bicho, fiquei cega, que ele tava sentou do meu lado. Assim, não. Aí eu cheguei pra aí, quando o avião subiu, olhei pra aeromoça e falei... Mulher, aqui a energia tá pesada, tu me troca de cadeira? Ela, tá. Aí ela falou assim, me deixa mais pra lá. Aí eu fui pra o outro lado. Lá pra trás, tu foi pendurado no rabo do avião, mas não ia vigiar ele. Ela falou assim, não, tem aquela cadeira ali que não inclina, meu amor, eu vou reta, em
pé, mas não vou do lado deste homem. Aí eu fui lá pra frente. Vou dentro do banheiro. Te juro. Mulher, eu sei que azar, viu? Eu sei que eu não vou te perdoar, porque eu tinha visto Ô, Camila, tu é tão boa, tu não mandou pra os mim. posts do Bolsonaro. Não mandou, Eu mandei, eu só coloquei Eu fui atrás no de ver, roteiro, mulher, porque é. quando eu vi que ele arrotou numa entrevista, ele estava falando lá numa sessão e fingiu, arrotou mesmo. Fingiu não. Foi quando ele Homem disse feio. que estava vomitando 10 vezes por dia. Aquilo é Mulher, verdade. ele Será tá que a querendo pessoa uma vomita? E não baixa aquele domiciliar, bucho? menino. Não, gente, ele não tá bem. Ele Isso aí é um quer fato. uma Eu acho que ele domiciliar. Pois eu vou, pois, minha filha, eu vou Já botar tive- nas já minhas tive- preces. Pois é. Não tem ninguém, aí volta pra aquela coisa, não tem ninguém que fale, ei, meu amor, vamos se aquietar um pouquinho? Tem não. Como fala que é harmonização pois é. facial. Ei, tu sabe que eu sou rezadeira. Eu tenho uma ficha que eu boto o nome do povo pra rezar. Boto essa, Pois boto então, essa. Ela reza. é ateia, mas eu boto. Não interessa, tá aqui. É uma ficha. Um dia eu te mostro, boto uma foto pra tu ver. Aí eu vou incluir Jair Bolsonaro pra ele não morrer na área da saúde. Não vai morrer, não, vai morrer, não. Aí, ó, Porque Gente não ruim tem demora, condição dele. gente Se ruim ele morrer, demora. nós estamos lascados. Aí, falando em morte, um partido que ia morrer e não morreu foi o PSDB. Vocês viram, né? Que ia ter tá a na fusão. UTI. Tá na UTI, mas ia ter a fusão com o Podemos e não morreu. E agora tá tendo um movimento para levar Ciro Gomes de volta ao partido. Mulher. Tasso, Gereissati, Agora que vai né, voltar, estão sou aí eu. articulando para levar o Cirão da massa, porque agora, menina, não se fala em outra coisa. Cirão governador 2026. Não, o que me revolta é porque eu já votei no Ciro uma época, assim. Já, mas é porque assim, eu acho Mas o e Ciro um quando tu cara. era menino? Foi de Não, primeira eleição. Não, mas é porque eu acho o Ciro um cara muito inteligente, mas eu me pergunto, por que se tornou essa pessoa? A mesma coisa de Roberto Cláudio, um cara que teve uma história incrível na prefeitura, que teve todas as questões, por que se tornou estas pessoas? A que ponto o poder, a necessidade de estar sempre ali? Eu tenho pena, porque isso já é Só uma o currículo. parte, tu é do Conjunto Ceará, né? É. O Ciro Gomes já foi o rei do Conjunto Ceará. Foi. Ave Dani Maria, sabe ele demais. tava lá. Mulher, eu ia pros comícios, quando eu Olha, era por isso criança, que os ele comícios que teve os votava. Trapalhões, que teve o Leonardo. Era tudo. Era a melhor coisa do mundo. Era a melhor coisa do Era o melhor momento do ano. Hoje foi? eu tô na Aldeota Norte, Aí. mas- Jardim América. Mas eu continuo achando que o Ciro não quer essa arrumação para a vida dele, não. Para ser governador, não. trabalhar. O governador trabalha muito, menina. Mas eu acho que ele não quer, Aí, ó, não. a gente não tava cobrando que tivesse uma terceira via? Que esse pessoal não se organizasse assim numa direita decente, que não fosse a extrema-direita? Aí tu quer o Talvez Ciro. pudesse Mas ser. ele pelo já menos tá uma abraçado oposição. com... ok, né? Mas ele já tá abraçado com os bolsonaristas. Não, ele não vai ele- votar no irmão do ele- Caneco e o Cid no Gomes pai do é que Caneco. Vai, menino. Quem falou outro dia foi o Cid Gomes. Falou assim: quem se abraçou foi o Roberto Cláudio. Não viu o Ciro se abraçando. Ah, mas se abraçou. Se o Ciro abraçou, se abraçou. Porque Ele foi naquela indicou, reunião. É. quero votar em você. você. Olhou para o pastor, É. aquele que mal sabe ler, viu a uva, e disse, quero votar em você. Essa cartilha e tem a Cid outra, tentando, upa, assim, cavalinho. reconciliar É. ainda. Agora, que ele tem fãs querendo, incentivando a Tem. candidatura dele, tem. E a gente tem. sabe que se o Ciro for candidato, vai bagunçar o cenário. do Bagunçar, governo. vai. Agora é aquela coisa. A gente sabe que eleição para o Estado, toda vida a gente comenta. O cálculo passa muito pelas prefeituras e para as bases Pelas lançadas. bases. E do outro lado tem um cara chamado Camilo Santana também Que domina tudo. Beleza, não vai ser o candidato, mas tem uma hegemonia hoje muito pesada no interior. Aí junta Agora, ele junto com o Cid, que não aprova, É. que o Cid já declarou que não apoiaria o irmão, se o candidato fosse ao governo. Até ele disse, será constrangedor, mas eu não apoio meu irmão. Porque no plano local ele tá do outro lado. É. eu acho E que aí, ele não ó, quer, não. só pra gente encerrar essa parte, depois a gente vai pro Discunhã. Gente, a emboança no PL, Ceará. Vocês viram que teve a mudança. Menina, eu não vi. Tu viu? Eu amei. Eu falei assim, ainda bem que eles estão todos se matando. Emboança velada, viu? É velada. Porque Tudo eles- caladinho. Mas, basicamente, resumindo, até então, presidente estadual do PL, Carmelo Neto, foi destituído da função e foi substituído pelo André Caneco Fernandes. Meu, não primo, pelo amor de Deus. Graças Meu a Deus. primo. Vá atrás, que é seu primo. André Graças Fernandes, a Camilo Deus. Fernandes. Mas foi uma coisa assim, Caramelo continua calado.
bem caladinho. Menina, fui lá fuçar as redes dele para ver se ele tinha falado Disse alguma nada? coisa, né? Não disse nada até onde eu vi, até onde estamos gravando. Era viajando, ele foi pro Chile com a gata dele. Lá esquiar, tomar bons vinhos, deixou as emboanças pra cá. Foi esquiar, mulher. Tem até um vídeo dele caindo com a bunda não trabalha, não. Feriado, menino. Estamos aqui descansando, renovando as baterias. Eu tava renovando a bateria lá em casa, fazendo uma faxina, mulher tanta ceboseira lá em casa. Também faxinei no final do feriado. Eu que moro só. Só porque eu disse assim, menino, eu fiz isso e eu tenho que lavar a louça. Eu quero o Antônio Luiz, eu quero o Antônio Luiz. Aí, lá o Antônio Luiz. Eu tô indo lá em casa pra lavar minha louça. Mas, ó, esse negócio aí do PL foi bom demais, viu? Porque diz que foi um movimento dos deputados federais. Sim, diz pelo aí, que eu li na imprensa, assim, não foi apuração minha, mas que os deputados federais é que teriam... Negada, vamos se juntar aqui, vamos botar o André Fernandes, que o André que é o homem do momento. Ele é que é para estar comandando o PL, ele que é o homem do voto, ele é a melhor pessoa para o momento. E em comum acordo, sem consultar o Caramelo, não, a gente quer o André Fernandes para ser presidente. Aí o André veio a público dizer que foi tudo acordado, tudo na paz. Mas tu acha que o Caramelo achou bom isso aí? Não. E as desculpas, a doutora Silvana deu uma entrevista dizendo que os deputados federais não estavam à vontade de serem comandados, né? O partido ser comandado pelo deputado estadual. E ela é uma deputada estadual. E ela tomou as dores dos federais também. Porque o marido dela é federal, né? Jaziel, né? Aí tiraram o Caramelo. O Caramelo agora vai pro PL Jovem Nacional. Vai virar Jujuba. Caramelo vai virar Jujuba. Caramelo. Ai, me falei Jujuba, não, cachorro. Jujuba. Pois vamos seguir acompanhando esse mal-estar aí. Bora, vamos adorei também. Maria, muito rápido. Agora vamos para o momento do desabafo. Eu tenho descunhã também. Pois tô adorando esse nosso convidado. Ele participa de tudo. Quarta cunhã. É o nosso quarta cunhã. Criar uma análise drag sobre a política. Depois fazer um roteiro da análise drag sobre o que está acontecendo. Ia ser muito inovador. Tudo, né? Eu acho que sim. Vai lá. Inês, a Inês está com 500 Rapaz, eu tenho 3 descunhã, mas vou fazer bem ligeirinho. Porque qualquer dia, o nosso episódio todinho vai ser descunhã. Só reclamação. Eu acho que deve ter uma edição especial de Especial descunhã. Só reclamando. Olha aí. Recebo denúncia de professores sobre a lei que proíbe celulares nas escolas. Dizem que é só um faz de conta, que são poucas as escolas que proíbem mesmo. E eu toda feliz. Ai, que legal, as crianças agora vão passar pelo menos um tempo no colégio sem ficar cutucando esses bichos, né? Vão socializar, vão ter amigos, vão brincar como a gente brincou antigamente, caía no recreio, se esfolava o joelho. Não, diz que é só fingimento. Eu sempre achei que era de difícil implementação também. Fingimento. Mas muito rápido também. O diretor não pode, não? Que diabo é isso? Que tudo agora é difícil para esses meninos? Não. Botar a norma. A escola do meu filho não deixa, ele não leva. Eu acho bem legal isso aí, normal. Mas tem escola que não consegue. Na minha época também não existia telefone. Pronto, eu vim saber era bem fácil. Eu tava voltando pra casa quando eu vim saber das quedas das torres gêmeas. Já era meio-dia voltando da escola. Olha aí. E eu passei no plantão. Então, mas eu acho que podia ter um esforço. Eu acho essa lei maravilhosa. É uma medida importante. Segundo, um recado pra Enel. Alô, Enel. Mulher, tá tudo escuro. Tudo escuro. Quando tu fala, eu lembro lá de casa. No conjunto Sítio São João, é muito pior do que um escuro assim só da rua. No Janguruçu, falta energia de 2 a 3 dias por semana. Mulher, pelo amor, eu só penso nas coisas dentro da geladeira, né? E no ventilador. Se a pessoa tem um ar-condicionado. Meu micro-ondas queimou. Qualquer outra coisa. Então, nessa brincadeira de oscilação. Olha, e outra coisa, disse que 3 vezes por semana, e quando falta, de 5 a 8 horas. Ou seja, passa o dia ou passa a noite. Enel, Sítio São João, no Janguruçu. Ele não tem pena do povo, criatura. Tem pena não. Duvido que a casa deles lá fique faltando energia. 2 dias, agora o terceiro. Todo dia, toda semana tem uma pro prefeito. 254 guardas municipais ainda estão esperando para trabalhar. Eles foram nomeados pelo companheiro Sarto, certo? Sartinho nomeou, acho que no fim da gestão. Foi, no apagar das luzes. No apagar das luzes e deixa quem quiser que se lasque. Aí quando Evandro viu, 254, não tem condição. E não teve. Mas os 254, todos fizeram
treinamento, Evelyn. Teve um que mandou um recado pra gente, né? Dizendo que no sol quente, que treinamento né? Uma amiga minha também fez isso. Ai, vai lá e corre. E se esbaforindo lá pela beira da praia, que eu já vi lá na beira-mar. E o sol truando na cabeça do miolo. Pra quê? Eu prefiro crossfit. Foram desnomeados. Foram desnomeados. Não, Criatura pela 5 Chagas. E tem um que ele foi... Eu disse, menino, vai tomar um banho de mar. Sexta-feira de noite, ele foi desnomeado para isso. E antes ele tinha feito o concurso da Full Saúde. Também. Esse aí é que tá lascado. Esse aí tá vacina em cima dele. Tá, pronto. Aí, 3 descunhando, né? Manda, Ebele. Menina, eu tenho atualizações aqui da Praia da Peroba, da obra do Espigão, que a gente comentou no episódio passado. Mas não são atualizações muito boas, não. Vixe. A preço de hoje ainda, porque eu falei para vocês, né? Que o prefeito Cleitinho disse que não tinha obra parada. Foi. Mas está aqui, hoje, segunda-feira, as informações que a gente recebe de gente de lá é que estão as máquinas paradas, não tem máquina, não tem gente trabalhando, a obra está parada sim. E eles estão dizendo que é fake news. Não é fake news, não, gente. Banalizando o termo fake news, não é não. E aí há uma promessa de que... Porque o que é que disseram? O que é que a prefeitura está alegando? Não, mas é porque teve aí o feriadão e... foi dado folga para os trabalhadores, manutenção nas máquinas, sendo que é uma obra emergencial. E até então estava tendo obra de manhã, de tarde, de noite, feriado, fim de semana, porque eles só podem trabalhar na maré baixa. Então, aí, do nada, essas folgas aí, não. A história que rola, né, que as associações nos passaram, é que há um problema de pagamento por parte da prefeitura, da contrapartida financeira que ela tem que dar para a obra, para a empresa. Porque o governo do estado dá uma parte, a prefeitura dá uma parte menorzinha, mas tem que dar a parte dela, e paga a empresa. E a prefeitura não estaria conseguindo pagar esta contrapartida. Ô, Cleitinho, Cleitinho, tá pelo amor de Deus, Cleitinho, tu honra aí as promessas, macho. Porque essa obra do primeiro espigão da Peroba já era para ter ficado pronto, se eu não me engano. Menina. Começou ano passado, quando a gente saiu de lá naquele episódio que a gente fez lá. E logo que saiu, em novembro que a gente fez aquele episódio, não foi? Foi. Pois é. Aí já era para ter começado. É umas obras que o povo vai empurrando. Começou, mas aí tem essa obra, tem outro espigão ainda, e as pessoas lá continuam preocupadas com a instabilidade e a falta de segurança que a obra tem. E é o tipo de obra que, se não faz logo, o perigo é destruir tudo. Aí tem que destrói tudo, começa tudo de novo, entendeu? Porque o mar vai lá e toma. É aquele tipo de obra que talvez eles vão falar, não, vamos deixar mais um tempo aqui, porque aí tem mais dinheiro que vai rodando por aqui. Que nessas passarelas, velho, que tem na BR, né? Pode ser. Mas é um pensamento muito equivocado. O governo do estado está dizendo que não está deixando de fazer os repasses e que a bola é com a prefeitura. Mas só para terminar, eu queria... Gente, olha, eu estou obcecada por essa história da brasileira, carioca, a Juliana Marins, que despencou de um penhasco lá no vulcão lá na Indonésia. E eu estou mais revoltada, porque eu tenho certeza que um corpo de bombeiros aqui desse país, sabe, já tinha resgatado essa menina. Tinha, mulher. O negócio lá é precário, as condições meteorológicas são péssimas. Eu não sou entendedora de resgate em área de risco, mas, gente, a família está desesperada com a lentidão das ações. O governo da Indonésia passou um vídeo fake para a família. Esse vídeo passou pela embaixada brasileira. Foi bizarro. Mentiram. Falaram que tinham levado comida. E depois ela foi abandonada, né, pelo guia. Pelo guia. Gente, muito bizarro, muito bizarro. Sabe, muito o bizarro. governo, sinceramente, aí eu faço uma crítica ao governo brasileiro, que eu acho que já era para ter... Menino, peraí, eu não vou mais depender de vocês, não. Eu tô mandando uma ajuda. Você não pode fazer isso. Por que não pode? É a soberania do país, mas é a soberania do país. Ela tá no outro país. Mas quando tem, por exemplo, desastre, terremoto, não manda as outras coisas. O país tem que aceitar. Pode estar mandando ajuda. Vou mandar ajuda aí pros bombeiros de vocês, que são muito fuleirais. Vou mandar os meninos daqui. O episódio for ao ar, o desfecho já deve ter acontecido. Eu tô rezando muito para essa menina estar viva, apesar de a última imagem que ter surgido é que ela estava visualmente imóvel. Oh, meu Deus. Mas, gente, de sexta-feira para segunda, não consegui chegar perto. Mas era só esse desabafo aí. O meu descunhã é sobre para quem é de Fortaleza conhece ali o ex-mausoléu do Castelo Branco, que é um prédio icônico, né, de Fortaleza. Ele é suspenso, ele é na frente do Palácio do Governo, Palácio da Abolição. E estava lá, ele foi criado
para servir de mausoléu, para estar lá o corpo do ditador Castelo Branco, né, que era cearense. E aí, desde o final do governo da Isolda Sela, né, que substituiu o Camilo, começou a ter um movimento de tipo, porra, por que ainda estão homenageando o Castelo Branco com esse prédio? Abuso passar Não era? Dava abuso, dava mal-estar, né? Dava. E ali na frente é bem bonito, tem o MIS também e tudo mais. Aí pronto, até o Renato Roseno foi para a Assembleia, sugeriu que fosse criado o Memorial da Resistência, para ser realmente um local visitado para lembrar do que aconteceu na ditadura pelo outro lado, pelo lado dos que sofreram. Aí beleza, não aconteceu na Isolda, o Eumano entrou, disse que ia rolar isso, ia tirar, e tirou, e agora foi inaugurada a Galeria da Liberdade, tem lá, botaram um letreirozão gigante lá, Liberdade, com uma exposição de mulheres negras e tudo mais. E diz que sempre vão ter lá exposições relacionadas a direitos humanos. Então, aqui eu quero parabenizar, enfim, aconteceu, né, a substituição, a mudança, a retirada do mausoléu. Agora eu quero deixar uma pergunta, porque é uma dúvida muito, muito honesta da minha parte. Cadê o bendito do corpo do Castelo Branco? Era ele e a senhora mulher dele, dona Argentina. Exatamente. Né, Argentina? Exatamente. Aí eu vou soltar o seguinte. Não, porque o que o governo está dizendo, inclusive saiu no Diário do Nordeste, saiu no Povo, coisinha curta, assim, né? É que os corpos foram retirados de lá, do mausoléu, e foram realocados e estão à espera da decisão da família sobre para onde vão. Mas é assim que você pega corpo e leva para lá e para cá? Gente, não é assim. Eu acho que não é assim. Mesmo independente de toda a situação, é história do país, né? Fala, cadê esses caixão? Então, e aí, eu tava falando com a Inês, eu lembro que lá nos anos 2000 e baixos, visitei, na época que aquele espaço do Abolição era a Secretaria de Cultura, visitei o mausoléu e não tinha corpo nenhum mais ali. Eu também já passei lá e não tinha mais, não. Porque eu bati, de vários minutos eu tô batendo nos caixão. Não tem nada aí, não. Era uma urna jogada no chão, mas não tinha nada. E aí, agora o governo tá dizendo que tinha? Tá muito estranho. Assim, é uma dúvida honesta, não apurei, gente. Então, por favor, se alguém puder... se alguém puder responder... Disse ao Discunhã. Meu Discunhã. A bicha que tá devolvendo... Devolve minha peruca. Mulher, teu recado já tá dado duas vezes. Devolve a peruca do Denis. Não, mas meu Discunhã... Eu falei até com a Renatinha, que trabalha comigo, minha amiga, né? Eu falei, amiga, o que eu falo? Tô pensando em falar lá isso. Ela fala... Não, mas o meu Discunha é mais a questão da noite LGBT, dos órgãos públicos, das secretarias, na questão de valorização de cachê desses artistas. Muito bem. É muito triste, enquanto você que está assistindo a gente, você acha que a gente está belíssima, cravejada, que, infelizmente, a noite LGBT, as pessoas pagam um valor de 120, 100 reais, 80 reais para uma drag queen fazer show. Não acredito. Não, juro. Meu Deus. Que humilhação. Ficam lá horas, chega para se preparar... Sabe? E fica sempre naquela coisa de tipo, gente, estamos aqui pela luta. Tá, mas a luta da minha conta da Enel não está esperando. Exatamente, tem que pagar os boletos. Tem que pagar os boletos. Então, assim, o meu Discunhã é uma consciência nos contratantes, nas pessoas que estão à frente das secretarias de cultura, quando for contratar um artista LGBT, valorizem um pagamento digno e principalmente quando vai no órgão público, um pagamento mais facilitado na questão do prazo, na forma do recebimento de muitas pessoas têm nota, outras pessoas não têm nota, como é que viabiliza isso, sabe? Como é que se junta junto com as secretarias, os promoters, os gestores de noite, entretenimento LGBTQIAPN+, tenham noção e respeito com o pagamento de caixa desses artistas. Porque não dá mais para receber um valor onde pessoas recebem o mesmo valor de 15 a 10 anos atrás. Eu ainda tenho um privilégio de ser um artista que cheguei num nome ali, que eu consigo exigir um pouco mais, mas eu tô falando pelas minhas outras amigas, sabe? Quero parabenizar a Alfa, aquele que faz o Drag Dinner. Ela, mana, eu sou drag, eu sinto a necessidade de valorizar. Então eu vou lá e pago um valor muito mais do que os outros pagam. E ela não tem apoio de nada. Então, a galera que tem as suas empresas que ganham muito no bar, nas festas, aí, gata, tu não vai falir com 200, 300 reais a mais, né? Sim, essa valorização para esses artistas. Valorizar, com certeza. É bizarro. E geralmente, agora, né, Denis, assim, não é uma banda, não é uma equipe gigantesca. Então o gasto é muito baixo, mesmo assim, mesmo melhorando o cachê. E é triste porque não valoriza, mas são os artistas LGBTs, DJs, e também vai até para os DJs,
que são a galera que fazem a noite, o entretenimento dessa galera. Se um dia a gente falar assim, mulher, não vou não, e o DJ desligar o som, vai ter o quê pra fazer? Eles batam palma. Exatamente. Boa. Manda Valeu. cheiros. Hoje eu vou cheirar embaixo, eu tô sentindo. Menina, eu tenho um cheiro aqui pra longe, viu? Longe. É para Afruz. O nome dela é Afruz. Ela é a iraniana, casada com um cearense que mora na Alemanha. Olha que mistura. Ela é iraniana, ele é do Ceará, engenheiro eletrônico, e mora em Nuremberg. Até já mandei cheiro para ele. Mas ele também disse que bota a companheira Afruz para ouvir. E ela fala português, morre de rir. Agora, é o seguinte, vou mandar para ela, porque ela quer, além de cheiro, beijo, caipirosca. Doida por caipirosca. Quando chega aqui em Fortaleza, fica doida por caipirosca. E ama o Mercado Central. Mas eu tenho uma troca para fazer com ela. Seguinte, eu tô mandando teu cheiro, viu, Afruz? Caipirosca, tô mandando tudo. Mas tu me dá a metade da tua sobrancelha. Mulher, ela tem uma sobrancelha. A coisa mais linda. Tu já viu a minha? É micropigmentação. Tu é uma drag, mulher, tu sabe. Eu sei. E ela tá bem rainbow hoje. Ela tá drag. É micropigmentação, tem nada dessa porcaria. Aí eu boto aquela bicha sombra de sobrancelha, sabe qual é, né? Sei, eu tenho. Então, agora, a Fruz tem umas sobrancelhas que eu fiquei assim, babando a foto dela. Mas ela disse que não tem problema. Disse que quando vier pra Fortaleza, tira os pelinhos e faz um transplante. Ela disse que pode dar até todo, que o dela nasce igual capim. Ai, a Fruz, tô esperando, viu? Sua próxima visita, tu sabe quem implanta, né? Débora C que implantou. Pois então, o Camilo na cabeça e eu na sobrancelha. Pois bem, lá vai. O nome do marido dela é Lucas Nogueira, ele também aceita ela fazer esse transplante. Beijo, cheiro, cerveja gelada, caipirinha, tudo para Isabelle Almeida. E para Consolação Linhares e Vitor Andrade de Sobral, que estaremos nos encontrando em Sobral. No final de semana. Próximo episódio será na Princesa do Norte. Episódio especial. Douglas Santana quer cheiro. Agora aprenderam isso. Quer cheiro, mas quer denunciar uma coisa. Mas eu denuncio com gosto. Lixo na Humberto Monte. Lixo. Pois, mas, o Douglas, tu fecha o nariz que recebe meu cheiro. Não sente o cheiro do lixo, não. Tá certo? Natália Canabrava. Canabrava é. Canabrava, ela reclamou uma vez aqui que demorava demais tirar a carteira para autista, aquela CTI. Menina, aí a gente falou com a prefeitura disse que estava ajustando lá a questão para tirar tudo, né? Pela depois disse que está maravilha. Coisa boa. Olha aí, é ótimo esse pelo retorno, menos uma boa né? notícia. É ótimo, ela disse. Do jeito que eu liguei reclamando, tô ligando para dizer que foi ótimo. Muito bem. Manda rebolso. Fraquíssima de cheiro, vou cheirar tudo embaixo. Pois ainda vou fazer um cheiro embaixo retroativo, que é pro Sam Alcântara, autor do livro Segregação Digital, que tu já tinha mandado cheirar ele. Mandei. Já recebemos aqui, Recebemos obrigada. com O meu tá lá em casa, belíssimas. E cheiro retroativo, mulher, cheiro embaixo. E outra coisa, mandou... Manda, vai. Mas tu tem cheiro, tu vai dar cheiro? Eu tô cheirando embaixo. Eu tô cheirando embaixo. Não, mas eu queria mandar um beijo, assim, pros meus amigos, né? Que fizeram na época... Eu tô voltando agora aos poucos, mas... Que é... Todo mundo da Peixe Mulher, a Luana Renata, Silvério, Max, Morgana, Mila, sabe? Wesley, o Juraceu, Glava, Jadeilson, o Jadson lá da Blitz. Tá faltando mais gente. Pois é, mas não? todas as minhas fontes, doutora Vanessa, doutora Mércia, porque foram pessoas que me ajudaram a reabilitar A voz já tá maravilhosa, né? A minha voz voltou. Menino, quando eu vi a voz do Denzel, eu chorei. De meu Deus, ele não pode ficar foi assim, desesperador. Foi. Não foi para minhas preces, aquela ficha. Pronto, foi o que ajudou também, pronto. E eu quero mandar um beijo pra todo mundo que me ajudou, pra minha mãe, pros meus amigos, as minhas fãs intactas. Mas eu quero agradecer a todo mundo que sempre me ajudou, todo mundo que esteve aqui, assim, comigo. Mas agradecer também a vocês, né? Nunca imaginava estar na Cunha, porque eu acho chiquérrimo, uma responsabilidade imensa, sabe? Eu quero que todo mundo possa ir pra parada agora domingo, um cheiro pra galera que vai curtir a parada, sabe? Eu acho que é importante as secretarias, assim, a gente tá aqui pra dialogar. Eu acredito muito nessas secretarias, nas pessoas que estão à frente, nessas outras gestões. Tem que dar certo, Tem que dar certo para as outras gestões que estão vindo depois deles. A gente tem que estar sempre dando apoio, mas também tá ali puxando a orelha pra falar, ei, galera, vamos ali, como é que a gente caminha junto. Tô aqui para ajudar, assim, de alguma forma.
Mas agradecer todo mundo mesmo, mandar um beijo pra todo mundo. E queria convidar vocês, que eu vou deixar vocês cadeira cativa, porque tu não foi, mas vocês já foram, mas tem que ir de novo. A hora se não. Com seus cônjuges. Tá bom, tá bom. Todo mundo no Teatro do Via Sul, dia 5 e 6 de julho, agora. Pelo amor de Deus, gente, vai. Tô desesperada. Que lá é grande, tem que ir. Pelo amor de Deus, pra assistir o meu show intacta. Menina, é ótimo. Lá no Teatro do Via Sul. Eu fiquei quando eu aqui. De achar graça. Pois a gente vai fazer... O link tá no meu Instagram, que é Dejanne Piaf. Então, gente, vão lá no Teatro do Via Sul. Assistir o meu espetáculo intacto, direção de Moisés Loureiro. Eu quero as bichas tudo lá, batendo cabelo e peito, ó. É besta, viu? Pois é, desligada demais. Obrigada, Dente, foi ótimo. Pensa na conversa maravilhosa, né? Maravilhosa. Super qualificada. Botasse mais uma hora, a gente não tinha noção pra falar. Tu é doido. Eu acho que foi espetacular. E, nossa, Falamos sério, achamos graça, mandamos. Pode trazer Denis. Não precisa ser toda vez que tem, ser ocupada, mas não, assim, eu venho, em outros chamar, dias, eu venho. toda vez, pelo menos uma vez assim, de vez em quando, pra tá, vir comentar política. Eu adoro tombar os outros. E assiste o meu filme Melhor Amigo, do Alan Berton, cearense, que tá na Telecine, é um mês LGBT, assiste o Melhor Amigo. Eu tô lá, fazendo um drama, bicho. Olha Nós já divulgamos aqui no Instagram. E é bom que no filme eu termino com uma pessoa, né? Pra vocês que não assistiram. Claro que na vida real acontece. Na vida real, aqui nada. O Tinder das cunhas funciona. Funciona. Tô esperando directs. Directs. Funciona. Isso aqui no Instagram, na tela, Dejanne Piaf, colocando directs. Aqui funciona, pelo menos estão dizendo isso, né? Funciona. Pô, gente, chegamos ao final de mais um episódio. Obrigada demais pra você que ficou com a gente até aqui, viu? Bom demais, bom demais. Queremos lembrar, né? Se você quiser apoiar as cunhas, apoia as cunhas, meu filho. Apoia as cunhas. Temos aqueles jeitinhos, tem pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. Pode ser pelo Pix pra chave ascunhaspodcast@gmail.com, ou pode ser também pelo Orelo, se você nos escuta por lá. Apoie qualquer valor, meu filho. Apoie, tá certo? Semana que vem vamos estar em Sobral. E é isso. A produção do episódio foi feita por mim, Camila Fernandes, pela Abília Rebouças e pela Inês Aparecida. A gravação, edição, uvinhas, moranguinho, rapadura, castanha, morango, regional, maravilha. Eu doido pra comer rapadura, mas como agora? Não dá, só depois. Pro Produções, que a gente chama de paixão. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie. Trilha sonora é Barroada Gagá, da banda Breculê. E é isso, até a próxima semana, gente. Tchau!